gente vai iniciar, né, a mesa, já que já estão todos aqui na mesa e já tem um público. Essa mesa, ela é uma proposta, né, parte de uma proposta de apresentar um processo já iniciado de planejamento e de aprendizagem da relação do MAN com as escolas. Além de criar, a partir das nossas falas e das nossas escutas aqui hoje, a ampliação da dimensão desse processo, né, esse processo que é essa relação entre o MAN e as escolas, né. Nesse ano, o Núcleo Experimental de Educação e Arte, ele implantou um programa piloto que se denomina Museu Escola, Aprendizagens em Rede e aí Processo Aberto. A criação desse programa partiu do interesse já antigo, né, do Núcleo Experimental de Educação e Arte do MAN, em desenvolver também programas continuados com as escolas, além das visitas pontuais que já aconteciam normalmente. E essa proposta foi apresentada no ano passado, né, a ideia de um projeto continuado. Nós iniciamos no ano passado também um projeto nesse formato, mais ou menos nesse formato, mas que esse ano alcançou outras proporções. O programa Museu Escola, ele investe no diálogo aproximado com professores e estudantes, sendo um programa que se estabelece em rede e na afirmação de vínculos que já estão se configurando de forma orgânica a partir dos interesses mútuos de professores e de educadores das escolas e educadores do núcleo. Então, o Museu Escola ele possui 3 linhas de ação que serão detalhadas, né, e que serão apresentadas, né, de forma mais detalhada. Então, a gente tem aqui, nessa mesa, hoje, a gente pensou na composição dessa mesa com a intenção de apresentar diferentes relações que se estabeleceram e que surgiram no decorrer do desenvolvimento do programa Museu Escola, e partindo também de relações anteriores, relações prévias à existência desse programa. Então, a gente tem na mesa, compondo a mesa, as educadoras Gleice Kelly Heitor e Ana Chaves, que vão apresentar o programa Museu Escola. Elas estão à frente do desenvolvimento desse programa. Também o professor Jorge Luiz Peçanha, que é um professor de inglês e também mestre em literaturas e língua inglesa. E ele é um professor da Escola Municipal Emílio Carlos, onde uma das ações do programa Museu Escola estão sendo desenvolvidas, né, já que há uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, uma das linhas de ação do programa Museu Escola acontecem nessa escola que está em Guadalupe, e o professor Jorge Luiz Peçanha é um professor dessa escola, que vai falar sobre a experiência com esse programa, do que está acontecendo desde o início do desenvolvimento desse programa lá na escola. A gente tem na mesa também o educador Luiz Lima. Ele é educador e é fotógrafo, é educador da escola Espetáculo, que é uma escola de arte e tecnologia. Junto com ele, a gente tem a Anitta Sobar, que é educadora do núcleo e também da Espetáculo, né, que é essa escola de arte e tecnologia. E eles vão falar sobre a experiência, né, a relação que se estabeleceu, na verdade, desde o ano passado, a partir de outro programa que a gente desenvolvia, que era o Irradiação, que também era a ideia de um programa continuado. E a relação que se estabeleceu entre eles, que começou nesse programa Irradiação, que está tendo continuidade nesse ano, a partir do momento em que a Anitta se tornou também professora do Espetáculo, e a partir da participação do Luiz Lima nos grupos de estudo desse programa Museu Escola. A gente tem também como convidada a coordenadora do Núcleo de Arte Copacabana, que é um espaço de extensão da Secretaria Municipal de Educação, que é a Tereza Cristina Gil. E a Tereza, ela também foi convidada para participar dessa mesa por uma parceria já antiga, né, com o Núcleo, e também por participar dos grupos de estudo e por ser
uma educadora e como coordenadora do núcleo, alguém que está interessado nesse vínculo, né, mais forte, mais aproximado com o museu, né, entre essa relação de parceria entre a escola e o museu. Então, na verdade, a ideia dessa mesa hoje é apresentar diferentes relações que estão se estabelecendo, né, nesse contato mais aproximado do museu com a escola, da escola com o museu. Então, eu vou passar a fala primeiro para Gleice Kelly, Heitor, e depois para Ana Chaves, e depois para o professor Jorge Luiz Peçanha. Oi. Bom dia a todos. Como Mara falou, eu me chamo Gleice Kelly Heitor, sou educadora do Núcleo Experimental de Educação e Arte, e vou, né, junto com a Ana e com o Jorge, com todos os outros colegas da mesa, apresentar essa experiência de dentro dela, né? Tudo que nós vamos falar aqui são processos que estão acontecendo, e tudo que, pelo menos eu vou falar, são questões que surgem, né, a cada semana, e a cada dia, e a cada encontro, e a cada ação que nós desenvolvemos dentro do projeto. Endossando um pouco a fala de Mara, o programa Museu Escola ele foi estabelecido esse ano como um programa do núcleo, né, porque a relação com as escolas, elas sempre existiram nos 3 anos de atuação do núcleo experimental aqui no MAN, como, inclusive, se já estivesse naturalizado essa ideia de ação educativa em museu, com a relação de acolhimento, de recepção, e aí vai depender de abordagem com a escola, né? Já existe esse vínculo quase que natural, de que o educativo dos museus eles estão para desenvolver essa atividade, e ao longo desses 3 anos foram surgindo demandas, né, e questões que foram sendo amadurecidas e deram forma um pouco ao programa que nós estamos desenvolvendo hoje. Então, o programa Museu Escola ele surge, né, como bem disse Mara, dessa necessidade de estabelecer vínculo entre educadores que atuam na instituição museu e na instituição escola, né, e pensar um pouco, né, que se, por um lado, as especificidades do que é educação na escola formal, né, as especificidades e funções dessa instituição, elas já estão dadas, nos interessava e nos inquieta cotidianamente quais são as especificidades da educação no museu. Quais são as especificidades do trabalho desse profissional, né, o educador de museu. E também nos foi questionado em vários momentos quem nos autoriza, né, e quais práticas e discursos que nos autorizam a nos apresentarmos e atuarmos como educadores. Né? O trabalho de vocês é um trabalho de educação? Quem disse? Quem disse? Né? Inclusive, temos ainda aqui no núcleo a complexidade de que nós agregamos, né, à função educador ainda os adjetivos, os termos, né, educadores, pesquisadores, artistas, educadores. Então, qual diferença e qual especificidade queremos estabelecer dentro desse trabalho, né? Do museu, da educação em museus, da educação no MAN e dos desejos do núcleo experimental de educação e arte de pensar a educação. O que é que nós queremos? E foram questões que foram adensando, né, e dando forma a esse programa. No ano passado, né, como Mara falou, nós já tínhamos iniciado ações de continuidade junto com o projeto Autonomia. Né, eu entrei no núcleo um pouco para trabalhar com um programa que era uma parceria entre o projeto Autonomia e o MAN, dentro da ideia de que o Autonomia ele já tinha visitas, passeios, e nós queríamos pensar visita, passeios que fosse além de uma vinda e de uma recepção desses grupos ao museu. Então, criamos um projeto que foi apresentado aos professores do projeto
projeto Autonomia, mas, ao longo do processo, nos deixava muito insatisfeito esse lugar de criar o projeto para ser implementado e para ser trabalhado com o professor, com a escola. E aí pensamos esse ano, junto, a partir dessa conversa e a partir de uma pesquisa e avaliação que nós fizemos com os professores durante 2011, qual seria, então, uma forma dessa relação, né? Qual seria um modelo, não ideal, mas um modelo que nos desse desejo, né? Que produzisse desejo no educador do museu e no educador da escola, no educador da Escola de Arte e Tecnologia, que é um outro tipo de escola que também tem uma especificidade, né? No Núcleo de Arte, que é o núcleo da Secretaria Municipal de Educação, mas que também atua, né, dentro da ideia de extensividade, que é uma outra especificidade. Então, dentro de tantas formas de educação, o que é que nos interessava? E, então, o programa surge disso, né, desse desejo de criações continuada, onde nós tivéssemos tempo, né, algo que fosse além da relação de recepção, né, e de estar aqui para receber os grupos, e nos quais fôssemos envolvidos na elaboração conjunta dessas estratégias de aprendizado. E também nos interessava muito, pelo menos a nós, a relação de deslocamento. E eu acho que o projeto piloto de Guadalupe, ele contém um pouco isso, né? O deslocamento de que nós experimentássemos a experiência do que é estar e viver o cotidiano da escola e que os professores experimentassem e lidessem com as possibilidades do que é educar no ou a partir do museu, né, a partir da arte, que é especificamente o tema e a questão que nós tratamos aqui no MAN. Então, foram pensadas 3 linhas de ação para esse ano, né? Foram os eixos temáticos, que surgiram a partir dessa conversa e dessas experiências com os públicos, né? Nós trabalhávamos antes com a ideia de coleção e com a ideia de território, a partir do princípio de que o MAN, ele é o dentro e o fora, né? Ele está sempre nessa relação de dentro do edifício e da relação do edifício com o seu entorno, e trabalhávamos com a ideia de coleção do próprio acervo do museu. E começamos a perceber que existia muito mais possibilidades de conversa a partir do MAN e a partir da arte. E pensamos os eixos corpo e identidades, onde começa o museu, práticas artísticas, que vinha muita questão de se pensar o próprio campo da arte, né? O que é que faz um artista artista, o que é que faz essas obras estarem aqui no museu, o que é que faz disso arte, e modernidades e contemporaneidades, que é para lidar um pouco, de fato, com a complexidade de temporalidades que o Museu de Arte Moderna abarca. O Museu de Arte Moderna, que tem um acervo e uma trajetória de arte contemporânea também. Esses eixos temáticos foram pensados e submetidos a um programa que nós chamamos de Encontro entre Educadores, né? Esses educadores vieram discutir conosco esses temas e pensar a relevância ou não deles para a educação. Por favor, pode voltar. E um segundo eixo, e desse encontro entre educadores, desdobrou a necessidade de aprofundamento sobre as questões de educação. Então, daí surgiu o grupo de estudo entre educadores, do qual essa mesa já é um desdobramento, quando nós temos o Luiz, quando nós temos a Tereza, né, que estiveram com a gente aqui, pensando e discutindo temas como essa própria relação entre museu e cidade, o museu como espaço de aprendizado, a questão da transdisciplinaridade, né, a transdisciplinaridade no museu, a transdisciplinaridade na escola, e o que pode surgir desse encontro,
E um outro ponto, também que foi paralelo a todas essas ações, foi a construção da parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que gerou o projeto piloto entre o núcleo e a Escola Emílio Carlos, né, que está pautado numa relação, como eu falei, e nessa necessidade de nós vivenciarmos esse espaço da escola, de nós vivenciarmos um projeto de educação que se dá no museu, mas também a partir dele, a partir dessa disposição do museu se deslocar, né, até a escola por via dos seus educadores, no caso, eu e Ana, que estamos desenvolvendo esse projeto. E aí eu vou passar para a Ana, que vai falar um pouco mais especificamente da experiência na escola. Bom, só reforçar um pouquinho aqui, através dos slides, os grupos de estudo e que os temas que a Kelly citou, né, que fizeram parte das questões que envolveram os 2 dias, foram 2 dias de grupos de estudo, aos sábados. E agora o projeto piloto com a escola, entre o Núcleo Experimental de Educação e Arte MAN e a Escola Emílio Carlos. Para começo de conversa, como a Kelly falou, para criar vínculos, a gente tinha, para criar vínculos e pensar um projeto de educação e arte, museu, cidade, a gente tinha que conviver com uma escola, né? E isso para a gente foi um luxo, porque existem muitas escolas, né? Dentre as redes estaduais, municipais, privadas, a gente poder escolher uma escola e essa escola decidir participar conosco desse projeto piloto e a gente poder conviver com o cotidiano dela. Isso foi muito enriquecedor, está sendo enriquecedor para mim, para a Kelly, com os professores da escola, funcionários e todos que compõem a Escola Emílio Carlos, mas, para começo de conversa, a gente procurou, a Jéssica e o Guilherme procuraram a Jurema Hopering, que está aqui presente, para a gente começar a conversar o que a gente pode fazer junto, como é que os interesses, quais são os interesses e identificar esses interesses mútuos. Porque a gente sabe que os professores, né, a Tereza está aqui para dizer isso com muita propriedade, que os professores eles procuram muito os espaços culturais, os museus, para desenvolver suas pesquisas e seus projetos com os seus alunos, suas turmas, mas é uma procura muito individual, né? Às vezes muito solitária. Ele vai e tenta passa por todos os desafios e atravessamentos de conseguir todos os recursos para poder sair da escola e ir até ao museu. Eu sou professora também passei. Quando estive na escola, passei também por todos esses desafios, né? Que é realmente muito laborioso sair da escola com a sua turma e ir até algum lugar. Então, a gente procurou a Jurema para ver se, a partir de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a gente poderia considerar que há um interesse maciço de educadores saindo da escola com o interesse de ampliar essas suas pesquisas. E como as secretarias elas podem reconhecer isso e chegar junto e a gente conseguir desenvolver um projeto que inicialmente foi piloto, para a gente sentir mais ou menos como se daria isso, né? Como seria essa experiência com uma escola continuada. A gente sabe que no Rio de Janeiro há vários outros museus e centros culturais que desenvolvem propostas muito semelhantes, né? Talvez com a Escola Emílio Carlos tenha uma especificidade, porque a gente entrou em contato com o Jurema, que generosamente conversou com a gente e desenvolvemos um projeto piloto juntos, que se dá com a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e que a gente conseguiu desenvolver um projeto em que a Jurema sugeriu que fosse escolhida uma escola que fosse mais distante do museu e não que estivesse muito próxima ao eixo Centro-Zona Sul. Então, foi escolhida a Escola Municipal Emílio Carlos, que fica em Guadalupe. Só para vocês terem uma ideia, esse é um mapa da cidade do Rio de Janeiro. E não sei se vocês conseguem enxergar, está lá em azul a Guadalupe, que é a região onde a gente... A seta? Aqui, assim. Guadalupe está aqui,
né? Na sexta, a sexta CRE, né? Faz parte da sexta CRE, e nós estamos mais ou menos aqui no centro, entre o centro e Flamengo, e Guadalupe está aqui, que é um bairro situado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma noção da quantidade de bairros que a cidade tem, e a quantidade, naturalmente, de escolas, e quantas, né, a gente conseguiria... O Guilherme, geralmente, sempre fala da questão de escala, né, como dar conta da escala, da relação com esses grupos, como a gente consegue abarcar tantas escolas, em que condições de qualidade também. Porque a gente trabalhou agora com uma escola só, e a gente percebeu que, realmente, há um investimento de tempo, de dedicação, para o trabalho se desenvolver e ser pleno, ser interessante para esse processo. Então, voltando, eu vou dividir a minha fala com o Jorge, porque a gente vai falar sobre os encontros planejamentos entre educadores, e nós instituímos um cronograma com a escola, junto com os professores, fizemos uma reunião com os professores, e a gente estabeleceria um cronograma de encontros de planejamento. Então, em parceria com a escola conseguiu se organizar e dividiu e selecionou 4 turmas, porque o que realmente nós teremos tempo esse ano, de trabalhar com 4 turmas, uma turma de 7º ano, 2 turmas de 8º ano e uma turma de 9º ano. E a escola selecionou e dividiu grupos de professores de suas diversas disciplinas para trabalhar junto conosco. Então, foram 2 encontros em Guadalupe, na Escola Emílio Carlos, em Guadalupe. O primeiro encontro de planejamento, depois o grupo dava continuidade aqui no Museu de Arte Moderna, e depois voltaríamos à escola para ver as ressonâncias, as consequências desse trabalho, e fazer uma mínima conclusão, porque a gente também percebeu que o encontro com os professores tem sido bem intenso e interessante, mas as turmas a gente consegue encontrar 2 vezes, e a gente sente falta de dar continuidade, inclusive, com as turmas. Então, sabe, vocês percebem, tem uma série de pequenos atravessamentos, mas no projeto piloto, a gente também vai fazer uma avaliação. Na verdade, o projeto piloto se trata, reforçando o que a Kelly falou, junto ao projeto de autonomia, é uma pesquisa de avaliação, pesquisa-avaliação. Então, todas essas questões elas vão entrar inclusivo. Então, o primeiro, a gente começou a encontrar os professores e planejar, e tem umas sutilezas das nossas intenções, porque, como a Kelly falou, muitos projetos com educadores são projetos de formação para eles, e a gente sempre se incomodava muito com a ideia do para. Não, via de mão dupla aí nessa história, né? Então, a gente sempre, entre educadores, significa que todo mundo vai, de alguma forma, colaborar junto com seus conhecimentos, suas intenções, seus desejos, seus interesses. Então, esses encontros de planejamento, eles eram organizados para que a gente possa pensar junto um percurso com a turma, né? Então, eu vou passar rapidinho a fala para o Jorge, para ele falar um pouco da experiência como professor que participou desse projeto conosco. Depois eu vou voltar para fazer uma conclusão. Olá, gente. Meu nome é Jorge Luiz, e eu vou admitir que eu sou péssimo de improviso. Eu começo falando sobre Copacabana e termino falando sobre a China. Então, eu resolvi colocar num pedaço de papel o que eu pude vivenciar nesse período aqui com as educadoras aqui do MAN. Eu prometo que eu vou ser breve. Bom, confesso que, a princípio, fiquei um pouco receoso com a ideia de levar nossos alunos para o Museu de Arte Moderna, pois considerava esse tipo de experiência um tanto distante da realidade dos nossos alunos, realidade que, na maioria das vezes, não considera visitas a museus parte de um diálogo cultural presente na vida cotidiana de nosso alunado. Temia que a reação deles pudesse frustrar a expectativa que tinha frente a uma experiência tão potencialmente rica. Contudo, tive a oportunidade de visitar o museu 2 vezes. A primeira vez foi para ter uma ideia de como poderíamos desenvolver alguma atividade lúdico-informativa para despertar ou fortalecer o interesse dos alunos e o que poderíamos fazer depois da visita propriamente dita. Nessa oportunidade, podemos conhecer a estrutura do museu, as pessoas que trabalham no museu
e alguns fatos ligados à história do museu. Notei que os alunos realmente se interessaram em entrevistar os profissionais do museu, o que lhes deu uma noção mais ampla de como esse espaço é aproveitado. Cumpre ressaltar que essa foi nossa primeira experiência no MAN, e a forma como essa experiência foi desenvolvida proporcionou uma apresentação bastante satisfatória do museu e de algumas de suas particularidades para todos nós, alunos e professores. Minha próxima etapa foi, então, preparar a turma pela qual fiquei responsável para a nossa visita. E talvez aqui eu deva comentar que essa 1701 talvez seja a turma mais difícil de trabalhar em nossa escola, pois muitos alunos ali apresentam severos problemas cognitivos que podem comprometer campos de interesse e dificultar o processo de desenvolvimento de abstração tão necessário para o trânsito no mundo do subjetivo. A realidade, por demais concreta, na qual muitas dessas crianças estão inseridas, pode minar o espaço para o lúdico, para o abstrato, limitando certas perspectivas subjetivas, limitando a imaginação. Entretanto, trabalhei em conjunto com a professora Selma Souza, de Educação Musical, no intuito de prepará-los e estimulá-los para a nossa ida ao museu. Desenvolvi atividades de pesquisa sobre museus e arte moderna e outras atividades de caráter mais recreativo, como filmes e discussões, sempre com o objetivo de instigar o interesse de nossos alunos para o universo cultural dos museus. A professora Selma, por sua vez, soube combinar de forma bastante oportuna a crescente expectativa dos alunos com a musicalidade, que então se mostraria absolutamente útil como veículo de expressão pessoal. Com a ajuda das educadoras aqui do MAN, conseguimos transpor a sala de aula para o museu, finalmente vivenciando in loco o que antes era meramente especulativo. Tudo o que aconteceu durante a visita superou muito as minhas próprias expectativas. Pude testemunhar o estranhamento, que se transformou em curiosidade, para em seguida assumir áreas de maravilhamento, à medida que os alunos conseguiam interiorizar as abstrações artísticas que contemplavam, desenvolvendo seus próprios diálogos subjetivos com as obras que tão interessadamente analisavam, derrubando assim meus próprios preconceitos e subvertendo determinadas convenções tradicionalistas, provando que a arte fala um idioma universal, capaz de quebrar a concretude e a rudeza de certas realidades. Para coroar nossa visita, não posso deixar de mencionar que, estimulados pela professora Selma, vários alunos escreveram raps para manifestar suas impressões sobre o museu. E, coincidentemente, uma das exposições que visitamos fora concebida pelo artista Cabelo, ele mesmo um rapper, que fez uma aparição providencial ao final de nossa visita, interagindo, cantando com nossos alunos e mostrando que é possível, para todos nós, ver a vida com olhos de artista. Concluo meu breve relato com a certeza de que esse tipo de iniciativa pode desmitificar aquela visão conservadora que muitas pessoas têm com relação a visitas a museus, aproximando e popularizando esse espaço, oferecendo uma interação salutar que rejuvenesce o espaço visitado e enriquece o paradigma cultural dos visitantes. Sobretudo, eu concluo, eu saio dessa experiência com a certeza que foi válido, foi uma coisa, acho que enriquecedora é a palavra que eu poderia usar para descrever todo o processo e todo o resultado final. A sensação que eu tive naquela nossa última visita foi especial, para mim foi especial. Muito obrigado. Então, eu vou passar aqui para a parte das ações que a gente desenvolvia. Essa a primeira imagem, ela é a experiência do nosso planejamento em conjunto. O interessante é que o planejamento ele se dava ali na hora, né? E tinha uma certa desconfiança, e ter desconfiança é muito bom também, porque o que se pretende fazer com o trabalho e tal, junto com diversas disciplinas, né? O Peçanha logo reforçou aqui, né, o que se trata porque profissionais de outras áreas de conhecimento poderiam criar qualquer planejamento com arte no Museu de Arte Moderna, e por quê e para quê, isso tudo era sempre muito questionado, e continua a ser questionado, inclusive,
quais são os sentidos de criar um planejamento para essa vinda ao museu. E esse percurso inicial que o Peçanha fez parte, mas ele não estava fazendo parte do planejamento, foi com essa turma da 1802 que a gente trabalhou com a professora de português Mara, a professora Edmar de Geografia e a Cris de Artes. E a gente decidiu criar um percurso com essa turma, juntos decidimos que não havia nada prévio nosso e nada prévio dos professores. Ali, naquela hora do encontro, é que surgia uma ideia para um percurso. Isso criava assim, uma certa estranhamento, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, né? Porque a gente precisa tanto se preparar para fazer uma coisa. E, curiosamente, todos os percursos surgiram realmente num acontecimento entre esses educadores, nós e os professores. Então, a gente fez um percurso, a gente decidiu fazer o primeiro percurso com a escola, que a gente chamou no planejamento de percurso do avesso. E eu estava até conversando anteriormente com o Caio e Kelly, que um percurso pelo avesso, no MAN, o que significa isso? Um percurso que a gente não vai entrar em contato só com o salão de exposições, mas um percurso que os alunos conheceriam as pessoas que fazem esse museu acontecer. Então, os alunos conheceram na foto, desde do curador do museu, Guilherme, que é coordenador do núcleo, até a segunda foto, que se trata do subsolo do museu. E isso foi um foco, um pouco de resistência, porque como levar pessoas para visitar um subsolo? O que há nesse subsolo? O que pode ter nesse subsolo que não está visível? Mas o subsolo do museu, ele tem um projeto dentro do arquitetônico que faz parte desse museu inteiro, né, na sua concepção. Então, foi um percurso que a gente fez aqui no museu, que ele foi super longo, né, porque a gente foi conhecendo esses lugares, e esses lugares naturalmente tinham histórias juntos, agregadas, né? Então, os alunos faziam perguntas, as pessoas respondiam. Nós passamos pelo setor de limpeza, o pessoal da limpeza aqui do MAN, que cuida de todo o MAN, Cinemateca, os alunos vieram aqui. A documentação, o bloco, a gente está no bloco escola, né? O setor de documentação que fica do outro lado, aqui. E o salão, né, de exposições, que tem todo um cuidado com monitores e tal, que foi o Luiz que nos recebeu. E a gente propôs a mesma coisa na escola, né, que os alunos também nos levassem para conhecer a escola. E, curiosamente, os alunos disseram assim, mas vai levar só 5 minutos, que a escola é pequena, né? Aqui, a escola Emílio Carlos, ela tem uma estrutura de... só tem 6 salas, né, 6 turmas. A gente, está bom, vamos lá. Se durar 5 minutos, durou mais de 1 hora e ainda faltou lugar para ver. Porque os alunos queriam contar tudo que tinha naquele lugar, naqueles meandros, porque tem história, né? E agrega história, carrega história. Então, a gente conheceu um subsolo da escola, que era um corredor que fica na lateral da escola, e que não é acessado por motivos de segurança e tal, mas que a gente adentrou esse corredor que fica na lateral da escola, onde está essa árvore, mais ou menos, né, Peçanha? E os alunos consideraram um pouco esse corredor como subsolo, né? E que é interessante porque eles trouxeram um pouco da metáfora para a escola e como esses lugares, de alguma forma, se conjugam, né? Conhecemos a sala de aula e essa terceira imagem é um pouco que está exterior à escola, mas que também faz parte dessa escola, num contexto, até que a gente estudou no grupo de estudos sobre a relação do museu, da escola e da cidade. O que está fora, que de alguma forma entra. Eu não sei se vocês conseguem identificar na imagem, mas lá no segundo plano, mais ou menos, são muitas chuteiras penduradas. Isso chama muito a atenção para quem está dentro da escola olhando esse cenário, né? São chuteiras, terceira imagem. É uma instalação, né? E essas fotos, as de baixo, foram tiradas pelos alunos. A gente entregou uma câmera fotográfica e essas fotos aí embaixo foram fotos feitas por alunos. Porque nos interessa também, por um processo de trabalho junto com os alunos, que eles também assumam um lugar de protagonista dessa história, né? Então, o aluno é sempre incentivado a um lugar de investigação, de crítica,
né, a fala não está só em nós, educadores, mas ela tem que partir também dos alunos. Essa experiência foi com o 9º ano, a gente fez uma conversa sobre geometria, porque era com a professora de matemática, professor de ciências do 9º ano, que estava dando, na época, aulas de física, já introduzindo a física para o 9º ano. E a gente trabalhou com as esculturas de geometria, as imagens que eles fizeram. E o paisagismo de Buller Marx. Essas fotos foram feitas pelos alunos também. Aqui a gente está no Jardim do Man, a primeira foto é na escultura do Franz Weissmann. Eles estavam investigando os sentidos daquela escultura, né, a forma dela, a diversidade de ângulos que se pode conseguir através dessa forma. A gente desenhou as sombras no chão, fazendo todo um processo investigativo e de análise da imagem. Eles fizeram uma foto do Jardim Suspenso, que está aqui no Bloco Escola, para depois levar para a escola. Fizeram uma imagem do Aloysio Carvão na exposição Genealogismo Contemporâneo, que é a exposição de longa duração do MAN. E na escola eles começaram a criar um jardim pensando num projeto que a professora de matemática, Sueli, estava desenvolvendo sobre Tangram, que é essa última foto dos alunos dos Tangrãs. Eles estão em processo ainda, criando esse jardim lá na escola. E a gente achou interessante que é uma turma que vai embora, né, e que vai deixar alguma coisa na escola, né, vai deixar algo evidente. E essa foi a experiência com o Jorge Peçanha e a Selma, a professora Selma. Então, possivelmente não vai dar para vocês lerem, mas essa primeira imagem, os alunos, a gente recortou algumas frases dos raps que os alunos fizeram sobre a ideia que eles tinham de museu. E as frases, elas dizem que lá só tem terceira idade, queria mesmo ver pintura em 3D, esse museu tem a vida de luxo, diversão não é museu é assim, com ossos velhos, diversão não é motivo, é uma necessidade para calar os gemidos que existem nessa cidade. Contar para os meus amigos tudo que eu vi lá. São algumas frases de alguns raps que eles desenvolveram e que quando eles vieram ao museu, a gente passou por 3 exposições de arte contemporânea, que foi o Luiz Erbini, o Raul Mourão e o Cabelo, lá na última foto, todo com o interesse de que eles investigassem ao máximo essas exposições. E a gente, no final, conversou um pouco com a chegada do próprio Cabelo, que assistiu os meninos apresentarem os raps e as noções sobre o museu. Então, foi muito rico, assim, porque nos trouxe a ideia de que o artista também, se for possível, é interessante entrar também para um planejamento, né? Para a gente, o planejamento começa a se ampliar, né? E lá na escola, essa primeira foto, a gente trabalhou essa questão dos raps, das compreensões que eles tinham e da criticidade. Uma turma que o próprio Jorge falou com dificuldade de aprendizagem, mas, no entanto, os raps eles tinham muita criticidade, uma percepção das coisas bem interessante, né? E, para finalizar, a gente está ainda em processo, num trabalho com o Jorge Medeiros, que está aqui na plateia também, assistindo com a gente, professor de História, e que a gente já diferencia que foi um ganho, e eu e a Kelly, a gente percebeu isso, que o Jorge chamou a gente, nesse dia do planejamento entre educadores, para fazer entre os alunos. Então, isso para a gente já foi um diferencial no próprio projeto, porque a gente pensou já o percurso junto com os alunos, né? Então, aqui a gente está na sala de aula, já planejando um percurso que a gente vai falar sobre imigração, não é isso, Jorge? Imigração no Rio de Janeiro. A gente vai falar do Weissmann, Lígia Clark, Roberto Buller Marx, o Afonso Ride, que é o arquiteto aqui, e falar desses processos todos juntos com a turma do 9º ano. Então, está tudo ainda em processo, a gente não terminou o projeto, a gente está dando continuidade ainda, a gente fecha com essa turma. E só para terminar e concluir a nossa parte, queria agradecer todos esses nomes aí em agradecimento às pessoas do museu, às pessoas da Escola Emílio Carlos, todo mundo que contribuiu de alguma maneira para que esse projeto começasse a engrenar e ganhasse força. Tá? Obrigada.
Bom, então agora nós vamos passar a fala para Luiz Lima e para a Anita Sobar, que são... O Luiz Lima, como foi apresentado no início, ele é fotógrafo e é educador da Espetáculo, Escola de Arte e Tecnologia. E a Anita é educadora aqui do Núcleo Experimental de Educação e Arte do MAN e também da Espetáculo. Bom dia. Eu vou passar aqui para vocês um pouco do que é a Espetáculo e o trabalho que a gente desenvolve lá e junto ao MAN, que a Anita vai completar. Pode ir, que eu vou passar. Sim, eu vou passar. A Espetáculo é uma ONG, escola, que já existe há 12 anos. Ela foi criada pelo cenógrafo Gringo Cardia e atriz Marisa Hort, com o pensamento da formação profissional de estudantes que estão terminando o ensino médio, e a ideia é profissionalizar esses estudantes para um mercado de trabalho que até então eles viam como necessário essa formação. Especificamente, eu vou explicar. Ela tem vários cursos na sua história, e alguns cursos que não existem a mais, outros que são aplicados hoje. Eu vou falar sobre fotografia, e a gente tem lá também vitrinismo, vídeo, maquiagem, cabelo. Mas, bem, hoje a gente também tem o diretor Vicky Muniz como parte integrante da formação da escola, e é formada por um núcleo de coordenadores e instrutores. O nosso trabalho como fotografia lá, eu já desenvolvo há 2 anos. Esse é o meu 2º ano, mas a fotografia já existe há um bom tempo. E dos 2 anos para cá, dos 3 anos para cá, a gente faz um trabalho de 2 momentos. A minha parte específica é uma parte técnica, mas também com a ideia da formação intelectual e do conhecimento artístico e teórico sobre o complemento dessa parte técnica. A gente tem um primeiro semestre, um momento de conhecimento técnico sobre equipamento, e um segundo semestre, um desenvolvimento de um projeto de finalização que é passado para a escola ao todo. No ano anterior, no ano de 2011, a gente teve um assunto colocado para os alunos como tema do ano para ser desenvolvido, que foi baseado no livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, e depois a gente trabalhou as ideias de personagens surreais em cidades imaginárias. Toda a escola, a colocação da escola é em prol do desenvolvimento de um trabalho de finalização. E os professores também trabalham junto em cima disso, os professores das áreas técnicas e a complementação dos professores das áreas como cognição do olhar, filosofia, palavra, que são professores que complementam esse ensino. Eu esqueci de falar uma coisa, desculpa, sobre o período de estudo deles. Eles estudam entre março e dezembro, é um ano de formação, com 2 turnos, turno da manhã e turno da tarde. São jovens que estão terminando o ensino ou jovens que já terminaram o ensino. Então, voltando aqui, a gente pretende fazer sempre, todo ano, fazer um trabalho de finalização do ano que complemente as ideias formadas durante o ano todo junto às outras disciplinas. A questão da indisciplinaridade é sempre presente no espetáculo. A ideia dessa construção coletiva e da troca de informações entre coordenação, instrutores, alunos é presente no nosso trabalho. Esse também é um trabalho de 2011, que a gente fez 20 personagens que tinham essa ideia de personagens surreais em cidades e locais imaginários. Esse é um trabalho desenvolvido já nesse ano de 2012,
como a gente também trabalha a questão do processo aberto, que é muito debatido aqui no grupo de estudo, sempre há sugestões de trabalhos e desenvolvimento. E esse ano foi apresentado para mim pela coordenação a ideia de trabalhar a música do Gilberto Gil, Pela Lente do Amor, fazendo um trabalho fotográfico em cima disso. E a gente fez pesquisas entre fotógrafos, pesquisa de ensaios fotográficos, formaram-se grupos e esses grupos trabalharam as ideias de que gostariam de fotografar. Sempre também com a ideia de ouvir o estudante, o aluno, a contribuir nessa ideia, na formação da imagem, fazendo essa democracia que é recorrente na espetáculo, que é o coordenação sugerindo, o instrutor aplicando a técnica e o conhecimento junto com as outras disciplinas, e o aluno também repassando essas ideias. E a gente vai trabalhando essa construção. Isso é um trabalho desenvolvido já na área técnica. Eu vou apresentar para vocês mais fotografia, porque é óbvio que o curso é de fotografia, então eu preciso mostrar as fotografias, né? Isso é um trabalho de conhecimento na área técnica, é uma parte específica de um conhecimento técnico que foi desenvolvido pela turma desse ano e que a gente sempre vai desenvolvendo esses trabalhos ao longo do ano e definindo quais são os tipos de ações. Esse é um caso, se chama Lighting Painting, que se trabalha com a ideia de luz e trabalha a coletividade. Não é só um fotógrafo que faz esse trabalho, tem sempre um outro que maneja a fonte de luz, o outro que faz a foto, uma equipe para ajudar nesse suporte. A gente tem essa ideia da não singularidade, mas a ideia da formação que complemente o coletivo e que esse coletivo entenda que ele não sai ali como uma figura única profissional, mas ele sai como uma pessoa que vai trabalhar em vários segmentos e com complemento de outros conhecimentos. Aqui é uma parte importantíssima do espetáculo, que a gente tem profissionais que vão, ao longo do ano, dar workshop, dar palestra, informação, e com a ideia também que esses profissionais, mostrando seus próprios exemplos e seus conhecimentos, eles naturalmente vão absorver também, em alguns momentos, esses estudantes para alguma situação de trabalho. Muitos dos nossos estudantes já saíram do espetáculo para trabalhar com alguns profissionais. Aqui a gente tem dois workshops específicos, que é do Fábio Seixas, na imagem de cima, que é um fotógrafo do Rio de Janeiro, e da Bia Ferrer, que é uma fotógrafa de São Paulo, que falaram sobre assuntos distintos, um sobre Photoshop e um estilo de fotografia, outro sobre outro estilo de fotografia e como lidar profissionalmente no mercado. Aqui são os alunos atuando em várias situações diferentes, desde reproduções de imagem, desde trabalhos de saída fotográfica para reconhecer os locais e fotografar em situações diferentes, e desde produções na próprio espetáculo, que é o caso das imagens de baixo. A nossa ideia sempre é o conhecimento teórico, mas explicando muito bem para eles que essa formação, as pessoas não vão sair de lá de imediato como um grande fotógrafo, eles vão sair como a base do conhecimento da fotografia, sendo um assistente de fotógrafo, fazendo pequenos tratamentos de imagem, que no futuro a gente espera que eles serão os grandes profissionais. A nossa visão da estrutura toda do espetáculo é ser muito realista, muito pensativa nas condições desses estudantes que vão vir e que sabem em todos os caminhos dos seus graus de dificuldade de trabalho. Essa foto aqui eu botei para complementar a foto à direita abaixo, para vocês verem como ficou o resultado desse trabalho que tem a produção ali. Que eles trabalham também o tratamento de imagem, trabalham toda a construção dessa imagem, como vai ficar essa imagem. Dando continuidade a esse trabalho, a gente sempre procura trabalhar questões que vão além. Como hoje muito está em moda a questão do celular, que a gente debate muito sobre a entrada do celular, dos outros aparelhos na fotografia, a gente fez um trabalho já se baseando
primeiro contato com irradiações sobre o reconhecimento do seu espaço de casa, o seu espaço de transição, o seu espaço de estudo ao seu redor. Então, foi colocado para eles essa visualização do trabalho, do local onde eles vivenciam. Então, essas fotos foram feitas a partir de visões em seus locais de residência ou do percurso, do ônibus na chegada em casa, até a sua casa e a volta. A gente debate esses trabalhos, o que eles querem mostrar, qual é a visão deles. Nesse caso, o treinamento não era da técnica, mas sim do olhar. Era pensando no olhar que vem da disciplinaridade de outras oficinas e de outros trabalhos que eles já vêm sendo apresentados. Aqui a gente tem um outro desdobramento do trabalho, que foi uma gincana fotográfica em que eles trabalharam em grupo e eles tinham provas a exercer esse trabalho, mas não com a ideia da competição do melhor, mas com a ideia da formação da imagem, da busca da imagem, do coletivo trabalhando em prol de um resultado, desde sair um grupo para fotografar, até cumprir alguns exercícios que são aprendidos durante o ano todo, e que no final, com uma brincadeira de uma votação que a gente fez para eleger as fotos. E vocês veem esse trabalho é feito ao entorno da espetáculo que fica na região portuária. Essa ideia desse trabalho também era o de reconhecimento local, era a ideia de fotografar as transformações da região portuária, pensando o tratamento da imagem, pensando nos trabalhadores, nos galpões, dando a ideia de memória do local e dando a ideia técnica. Na foto abaixo, você tem uma dupla exposição, que também a gente sempre pensa no complemento com a técnica e com a visualização local. Aqui é o início do projeto do ano passado, do Irradiações. Foi o primeiro contato do MAN com a gente. A gente fez esse trabalho desenvolvido durante o ano de 2011, alguns meses do ano de 2011, que ele deu muito certo. Eles foram até o MAN, a gente trabalhou questões de imagem, a Anitta vai explicar melhor sobre isso. E aqui eu apresentei a nossa visão sobre esse trabalho, que para a gente foi tão interessante que a gente deu continuidade nessa questão da visualização local. Na complementação, como a Mara apresentou, eu fui convidado a participar do grupo de estudo do MAN. A gente complementa essa ideia trabalhando o que foi pensado no espetáculo com ideias aqui, e as ideias aqui são aplicadas também no curso. Ideias de formação continuada, ideias de processo em aberto, ideias de experiências de novos professores e as nossas ideias também sendo aplicadas como um núcleo de educação que ele forma outra consciência de inteligência para profissionais e para estudantes que vão ser colocados daqui a pouco no mercado de trabalho. Aqui é a nossa equipe da diretoria, de coordenadores, e só para vocês visualizarem quem são as pessoas que trabalham no espetáculo, tem coordenação pedagógica, tem todas as pessoas, tem o Vic, que é um novo diretor da espetáculo, como eu falei, que ele veio com uma proposta muito boa de inserção, de trabalho, de apoios e de novos desenvolvimentos que complementam já essa ideia inicial. E eu vou passar para a Anitta e ela vai completar essa ideia da interdisciplinaridade que a gente sempre trabalha. Muito obrigado. Bem, gente, bom dia. A mesa acabou de me informar que só tenho 5 minutos, então vou tentar ser breve. Apesar do que o caminho que eu construí aqui é um pouquinho longo, e o percurso... Pode começar? Bem, para contribuir com a mesa, eu pensei criei um título até para essa apresentação, que é esse Percurso Flutuantes, que vai falar um pouco dessa minha relação também como artista educadora do Núcleo Experimental de Educação e Arte, e depois, em seguinte, nesse ano de 2012,
né, como educadora também da Oficina do Olhar na Espetáculo. Esse é um mapa que eu trouxe, né, ligando aí o museu ao espetáculo ao museu, à cidade, né, um trajeto, um desenho. E, em seguida, um momentinho. Para apresentar o programa Irradiação, também isso aconteceu em 2012. Está aqui uma foto, muito bem tirada, por algum aluno do espetáculo, com certeza, né, com a turma de fotografia do curso de 2011, do início desse programa Irradiação, onde a gente conseguiu, de alguma forma, construímos assim, um programa que foi junto com a Mara também, né, e com o espetáculo, com a escola, com os coordenadores, sentamos juntos para escrever isso em colaboração, né, como funcionaria. Eu achei muito interessante e cabia muito bem dentro das minhas pesquisas como artista, esse tema que eles estavam no ano discutindo, a partir do livro do Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, e foi o início, o start, né, para desenvolver esse nosso trabalho. Então, em seguida, aqui para relacionar, eu trouxe também um mapeamento para entrar um pouco, né, contextualizar. Trouxe um pouco desse mapeamento que eu faço, né, desses cartazes utópicos, que é um projeto meu como artista, né, e que tem sido ampliado nessa possibilidade, né, da prática artística também como prática educativa, e, de alguma forma, eu vou desenvolvendo junto com grupos, né, a partir desses encontros. Em seguida, aqui eu trouxe um pouco desse trabalho na cidade mesmo, né, dos cartazes. Procura-se uma utopia para não perder a capacidade de sonhar, né, e a gente vai desenvolvendo isso. E o que o projeto Irradiação com espetáculo, entra no mapeamento também, todas essas ações assim, em conjunto, né. Aqui também eu achei interessante a ideia das visitas que aconteceram. Era um trabalho contínuo, que é um interesse também, eu vejo, assim, hoje do Museu Escola, né, do nosso núcleo. E a gente fez algumas atividades também na exposição, né, reconhecendo esse espaço, as obras, conversando, né. Em 2011, com essa turma de fotografia. Em seguida, aqui na escola, uma ação na escola, um processo de criação para rotas subjetivas, ações continuadas do programa Irradiação com a turma de fotografia de 2011. Em consequência, esse vínculo estabelecido, aqui uma imagem que o Luiz já trouxe também, da ação na perimetral, né, com uma ação do programa Irradiação, de intervenção. E a gente, a partir da produção das imagens dos alunos, né, a gente transformou essas imagens em cartazes de lambe-lambe e ocupamos aquela área colando esses cartazes. Assim. Aí, em seguida, a turma, né, que realizou essa ação, essa proposta. E aqui é o que eu gostaria de trazer também, a turma agora, né, na prática mesmo dessa cidade, né, apropriada. E quando eles se apropriam, e a gente tem essa proposta a partir do stencil, dessa técnica, né, mas, na verdade, conversando bastante sobre essa figura, sobre esse imaginário, e criamos essa estampa da própria paisagem, né, e que os alunos em ação. Aquela área eu acho muito interessante, onde fica a escola, que é legal dizer também, que é ali perto da rodoviária, Novo Rio. É um campo rico, eu vejo, assim, né, para essas ações, intervenções. Aqui, encerrando um pouco, né, eu tenho um pouco para essa imagem dessa vinda também aqui no museu com a turma de 2012. Né. A gente veio visitar a exposição da Não Goldin no início do ano e aparece o grupo, né, não na sua maioria, na sua totalidade, mas... Bem, e eu gostaria de encerrar, né, assim, porque eu tenho um vídeo para mostrar, que eu acho que é o resultado desse trabalho, acho que traria esse título também, desses percursos flutuantes, né, que eu acho bacana trazer um vídeo feito, pensado, elaborado pelos alunos, né, a partir das nossas conversas e debates, na sala de aula, no dentro e fora, na cidade, os percursos. Bem, eu vou deixar que o vídeo fale agora. Obrigada.
Bom, então nós vamos passar agora a fala para Tereza Cristina Gil, que é coordenadora do Núcleo de Arte Copacabana, que é um espaço de extensão da Secretaria Municipal de Educação. Tá. Se eu quiser voltar em cima, né? Tá. Bom dia, pessoal. Eu fiquei pensando aqui, enquanto ouvia todo mundo, né, essa questão orgânica da gente, das relações que são feitas organicamente, né, são feitas por interesse, né, começam no miudinho, né, são relações instituintes e não instituídas, né, eu acho isso bacana. E eu acho bacana também as relações instituintes com em relação com as instituídas, a gente está entre, né, alguém falou isso, né, entre, eu acho que é isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, que acontece no Núcleo de Arte Copacabana. Quer dizer, eu estou falando do meu trabalho, mas é trabalho de muitas mãos, né? O Núcleo de Arte Copacabana, ele é um órgão da Secretaria Municipal de Educação, e o de Copacabana tem 15 anos. O projeto acontece há 20 já. E, enfim, é feito com muita garra, é feito com muitos atores, né? Tá bom? Então, vou começar a passar aqui, porque as imagens falam. Assim, eu resolvi contribuir, quer dizer, me convidaram para participar da mesa, o que, enfim, é um agradecimento, o núcleo poder ter voz, né? Eu estou aqui representando o núcleo, poderia ser qualquer um de nós, inclusive o Jabim, que está ali representando outro núcleo da rede, né? Somos todos professores somos professores de arte, todos que trabalham no núcleo. Uns de música, outros de dança, de teatro, artes visuais, arte literária e vídeo. São 6 oficinas que a gente oferece para os alunos que nos procuram. E é sempre no contraturno escolar. Tá?
Então, vou começar a passar aqui as imagens. Ah, sim, são 3 momentos que eu resolvi pensar, para pensar junto as questões da relação escola-museu. E o primeiro momento, então, é o Museu é o Mundo, a nossa visita à exposição do Hélio Oiticica, em 2010. O segundo momento é o Esplendores de Espanha, no Núcleo de Arte, no ano 2000, que eu nem estava lá, mas eu encontrei nos nossos acervos. E o terceiro momento são desdobramentos, ações, enfim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, o Núcleo de Arte Copacabana, a gente quer contribuir, então, para os possíveis rumos e iniciativas, né, na relação do MAN com as escolas em 2013, e a gente aponta, então, para conexões com percursos. Por isso que eu vou mostrar, então, alguns percursos nossos, né, esses 2 que eu pensei aqui e os desdobramentos. Buscamos, em nosso exercício como educadores, neste espaço de extensão escolar, focar a arte e suas linguagens de expressão como eixo essencial de conexões transdisciplinares, apontando para a prática de uma educação coerente com a complexidade do universo que nos é contemporâneo. Né? Esse é um trecho do nosso documento político-pedagógico, que fala também sobre a pedagogia, né, que a gente propõe lá no núcleo, que ela acontece muito da prática. Tá? Eu fui buscar, inclusive, encontrar conceitos para falar um pouquinho do nosso processo, que acontece muito na prática, acontece muito pela demanda de todos os envolvidos. Então, por isso, vamos apresentar as imagens fotográficas, os registros da nossa inserção pela exposição do Hélio Oiticica, né, no Paço Imperial, na Casa França Brasil, em 2010. Bom, entre demandas e sentidos, conexões com percursos nuclearteiros. Né? Hélio Oiticica. Nossa professora de arte literária e um aluno que está com a gente há muito tempo. Né? E a gente se apropriando do ambiente das obras. Professora de teatro, aluno de teatro, a gente aí já no núcleo. Nossa aluna, olha lá, curtindo a exposição. Esse aluno eu fui pescando ele em várias fotografias, a gente vai seguir nesse percurso um pouquinho com ele, tá? Professora de Artes Visuais, em 2010. Esse é o Antônio Vitor. O Antônio Vitor se apropriando, né, do espaço, da obra, curtindo o que está fazendo, olha lá. E eu trouxe o Antônio Vitor em outro momento, também na aula de artes, mas aí na chacrinha, que fica pertinho do nosso espaço. Nosso espaço funciona na Escola Alencastro Guimarães, em Copacabana, ali ao lado da Arco Verde, do metrô da Arco Verde. E a gente usa muito a chacrinha como espaço também de exploração. Então, quando eu trouxe uma e outra, quando eu trouxe esta e esta, é para mostrar o mesmo prazer que o Antônio Vitor tem num espaço e no outro. Né? E a gente vai seguir mais um pouquinho. Tá? Isso é Antônio Vitor. E os elementos de exploração. O Núcleo de Arte Copacabana é um órgão que promove a extensão escolar, não só em termos de alargamento do tempo do aluno na escola, mas especialmente no sentido de expansão de sentidos para a escola e para a arte na escola, que sua organicidade favorece. Né? Estou lembrando que a gente funciona no segundo turno, e para os alunos que nos procuram, a gente faz, então, o horário integral, né? O tempo integral, né? Ele está estudando no tempo integral. Né? O Núcleo de Arte Copacabana potencializa intrínseca e organicamente uma pedagogia de demanda, onde processos pedagógicos em arte e educação acontecem no vivencial, intuitivo, dinâmico, complexo e experiencial da demanda, a partir da cotidianidade dos interlocutores envolvidos nesse processo. Tá? Esse termo, pedagogia da demanda, ele vem do Francisco Gutierrez, né, e ele foi pensado do texto Ecopedagogia e Educação para a Sustentabilidade. Que nome dar à nossa prática, né? Eu fui buscar esse conceito. Bom, esse é o Antônio Vitor. Eu perguntei a ele se ele gostava das exposições, como é que era isso, né?
enfim, ele gostava de fazer essas visitas conosco, e por quê? Então, ele fez esse desenho e respondeu, né? Eu gosto de exposições que possa mexer e participar. Né? Ele é aluno do Núcleo de Arte Copacabana já há algum tempo. Não vou precisar agora quanto, mas já há algum tempo. E esse é o Wellington Rodrigues, é ex-aluno nosso, né? Aí ele estava ainda conosco, e ele gosta de frequentar os museus, mas acha que eles deviam ser mais acessíveis. Para ele, a entrada do museu é cara. Né? Agora, vou contar uma coisa que me deixa assim, muito orgulhosa, é que ontem foi inaugurada uma exposição em que ele está fazendo parte do coletivo, no espaço Maria Tereza Vieira, ali na Carioca. Então, nosso aluno, artista plástico, ok? Muito chique, né? Não? Bom, e agora, arte, pedagogia e participação, entre demandas e sentidos, esplendores de Espanha, que eu trouxe aqui, por isso que é importante a gente guardar nossos documentos, isso é do ano 2000, eu nem estava no núcleo ainda, eu entrei em 2002 como coordenadora adjunta, e agora tem uns 2, 3 anos que eu estou na chefia. E, enfim, vamos lá. O Núcleo de Arte Copacabana completa 15 anos de existência em referência no aprimoramento em linguagens artísticas, no desenvolvimento de experiências artísticas para alunos de escolas públicas e comunidades da cidade, e na formação continuada para professores de arte da Rede Municipal de Educação. E foi por isso que eu trouxe Esplendores de Espanha. Esplendores de Espanha fala agora da formação do professor. Né? Lá na exposição do O Museu é o Mundo, a gente, são os nossos alunos e professores explorando, né, a exposição do Hélio Oiticica. Aqui a gente está voltado para a formação do professor. Como órgão interligado ao projeto Linguagens Artísticas, ao Núcleo de Arte Copacabana, assim como aos outros núcleos de arte existentes na Rede Municipal de Educação dessa cidade, foi atribuído o fomento do aprimoramento em arte, ação pedagógica assumida com prazer e desejo de fruição por todos os envolvidos nessa interlocução. Isso aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Daí a ação Conversando com as Escolas. Então, está lá, essa é a proposta ali, Conversando com as Escolas, e tem a ver com o Museu Nacional de Belas Artes, não é isso? E foi uma parceria do museu com a Secretaria Municipal de Educação. Então, nós já começamos a falar aqui de uma parceria instituída, né? Uma parceria entre instituições. E eu acho que ela complementa essa instituinte aqui que a gente faz, né, no miudinho. A instituída também é importante nos apoiando, né? E é isso que eu vou mostrar aqui. Esse evento ele aconteceu no Núcleo de Arte de Copacabana, mas também em outros núcleos de arte ao mesmo tempo, no mesmo período. Está ali, ó, local, Núcleo de Arte, né? Esse documento ele esteve em vários núcleos, não é isso? E vários professores de arte puderam, e de outras oficinas, de outras disciplinas, puderam estar participando desse momento, que aconteceu em setembro de 2000. Aqui é o Vergara, que fazia parte, né, desse trabalho, não é isso, Vergara? O Vergara nem sabe que eu ia trazer isso para nós, eu achei lá nos nossos guardados, mas há muito tempo Vergara trabalha com educação, né? Com educação no museu, fazendo ponte com a escola. E aí, no ano 2000, estão lá as espanholas, né? Uma é professora de artes visuais, a outra era coordenadora adjunta na época, todo mundo, né, envolvido com a questão da instalação, inclusive, e outros professores de arte e outras disciplinas da rede estiveram presentes nesse encontro, que era um encontro de capacitação. Olha lá, as espanholas e o público, né, do nosso corredor, que a gente chama de corredor cultural. E ele é bem diferente aí na época do que é hoje. Né? A nossa professora de arte literária, Oficina da Palavra. Essa pessoa que está aí dançando com a espanhola, na época, era o nosso coordenador do projeto Linguagens Artísticas. Né? Então, está todo mundo aqui. Né? A secretaria toda estava aqui envolvida. Jurema também estava aqui, embora não esteja na foto, eu sei que estava.
Talvez ela não tenha sido selecionada, a foto que você está, mas você está. Olha lá, Vergara fazendo, né, conversando com o público, enfim, né, fazendo a preparação para a visitação ao espaço, provavelmente, não é isso? E aqui o pessoal já são alunos e responsáveis com as nossas professoras, observando as imagens, enfim. Isso eu fiz um recorte, tá? Eu não trouxe todas as imagens, tem mais lá. Tem o pessoal do teatro também, todo mundo, pais e alunos envolvidos no projeto. Aqui já é o olhar contemporâneo, que também aconteceu no Núcleo de Arte, no ano passado, 2011, não é? Acho que é. 2011. E esse é o Contente conversando com a gente. Esse projeto, ele é um projeto da Funarte, e a pessoa que coordena o projeto, ela foi nos procurar por causa da Mariane, a Alaide Mariane, do espaço, do Paço Imperial, que a gente conhece, enfim, por conta dessas coisas, né, dessas relações orgânicas, a gente se conhece e as coisas vão acontecendo, às vezes de maneira instituída, às vezes de maneira instituinte. E isso aí foi um ponto, foi um momento, foi um encontro. E teve presente nesse lugar, nesse momento aqui, os nossos colegas dos outros núcleos de arte. Nós convidamos para... Bom, há algum tempo atrás, a gente tinha reuniões constantes, os núcleos juntos. Isso, ora, isso fica mais presente, ora, isso fica mais distante, né? Ora, a gente está mais perto, mas para estarmos mais perto são as relações instituídas, né? E, ora, é desse jeito meio pontual. Está lá, aqui essa página é do livro que conta a experiência. Elas não ficaram muito boas, não estão muito nítidas, porque elas estão aqui nesse livro, né? Mas, enfim, existe um documento e a gente está lá nele, né? Contando essa experiência, que foi pontual. A gente gostaria que ela tivesse continuidade, mas ela foi pontual, como relação orgânica, como relação instituída, né? Ela acontece entre nós, né? Entre os interessados, entre os que gostam de arte, enfim. Centro de Estudos no MAN, com os núcleos... Está acabando meu tempo. 5 minutos, vou acabar em 5 minutos, gente. Olha, Centro de Estudos no MAN, com os núcleos de arte da Secretaria Municipal de Educação, que a gente também faz... Assim, toda sexta-feira... toda sexta-feira não, toda sexta-feira, antes era segunda-feira. Toda sexta-feira à tarde, nós, dos núcleos de arte, estamos reunidos, cada um no seu núcleo, cada equipe no seu núcleo, reunido, enfim, para planejar, para estudar e para planejar o nosso trabalho, para avaliar, enfim. E, de vez em quando, a gente faz essas incursões pelos espaços culturais da cidade. A gente já fazia isso de forma instituída, na época do projeto Linguagens Artísticas, e agora a gente faz dentro da nossa possibilidade. E aqui a gente reuniu todos os núcleos. Está vendo aí? Está o pessoal com o educativo do MAN. Né? Isso foi ano passado, não foi? E aqui, nossa colega, que já foi coordenadora do Núcleo de Arte também, foi ela, inclusive, que me convidou para dividir o trabalho com ela. Eu já fui coordenadora adjunta dela, é a Ana Maria Alvarenga, e ela agora apresentou o trabalho que ela desenvolve no Núcleo de Arte no primeiro Seminário Internacional de Arte e Educação, no Rio de Janeiro, no Calouste Gulbenkian, em agosto de 2011. Um trabalho relacionado ao Escher. Então, tem relação com o museu. Enfim, ela e Mônica trabalham integrados. Mônica é professora de dança, né? E fazem um trabalho com arte, corpo e tecnologia. Aqui é a Nora, nossa professora de artes visuais, que esse ano não está mais com a gente. Eu quis deixar um registro, que foram muitos anos de núcleo, e ela contribuiu bastante para o que a gente é hoje. Ela está entre o nosso professor de música e o nosso aluno artista, que está em exposição. Teve a exposição inaugurada no coletivo, lá no Maria Tereza Vieira. E a gente no MAN, num sábado no MAN, estamos lá todos curtindo aqui o trabalho com o artista plástico Romano na oficina de dança e produção sonora em 2011. Professores, alunos, coordenação, todo mundo curtindo o MAN num sábado desses, aí de muito frio, aliás, esse dia.
E aqui a equipe do Núcleo de Arte Copacabana, Alice Goulart, Ana Alvarenga, de Alice, Arte Literária, Ana, Artes Visuais, Aparecida, Dança, Cláudia Fragale, Dança, Douglas, Música, Elizabeth, Teatro, Luciana, Música, Eugênia, coordenadora junto comigo, minha coordenadora adjunta, Márcia, Artes Visuais, Maria Paula, Música, Maurício, Vídeo, Mônica, Dança, Tânia, Teatro e eu aqui, que sou de Artes Visuais também e coordeno o núcleo. E aí são os nossos contatos. Obrigada. Obrigada também pelo convite, valeu. Bom, são muitas experiências, né? A gente teve nessa mesa, então, uma apresentação sobre uma relação entre o museu e a escola, pensando na escola, né, atuando numa escola dentro do ensino formal, que trabalha com currículo, na experiência museu-escola. A experiência da Anitta, né, e do Luiz, nessa relação que se iniciou no ano passado, no programa Irradiação, que agora o Luiz está participando do grupo de estudo do Museu Escola, vendo essa experiência dentro de uma ONG, né, que já é uma experiência bem diferente de uma escola do ensino formal, e a experiência trazida pela Tereza, que é o Núcleo de Arte, que é da Secretaria Municipal de Educação, mas é um projeto específico, né, de artes, que é um projeto de extensão, exatamente. Isso. Então, foram alguns exemplos dessa relação entre museu e escola e diferentes escolas, né, diferentes visões desse espaço da escola. Então, a ideia agora é a gente abrir, né, para o público, para questões, comentários, perguntas. Só queria ver antes se alguém tem alguma coisa a acrescentar que gostaria, não, ou na fala de um e de outro, brevemente. E aí a gente abre para o público. Eu só queria dizer que a gente está aqui com a presença de alguns alunos, inclusive os que estão fotografando. Isso também faz parte do nosso trabalho, dessa parceria com o MAN, e é a intenção da espetáculo colocar eles para atuarem. E de 2 coordenadores da espetáculo, que é a Carla Vilardo e o Daniel Evangelista, que também estão aqui para nos ajudar nessas ideias. Tá bom? Bom, então agora a gente abre. A gente vai ter um tempo para questões. Alguém gostaria de iniciar? Pontapé inicial. Alguém tem que começar, né? Bom, boa tarde. Meu nome é Rossano. Eu falo do IBRAM, Museu Nacional de Belas Artes, do setor educativo, né? Queria parabenizar a mesa pelas ações, né, por todos. E também assim, deixar um informe, né, assim, tipo, na década de 80, nós também tivemos um trabalho próximo junto à Secretaria Municipal de Educação, né? E nessa idas e vindas também nas escolas, né? A escola foi ao Belas Artes, nós fomos às escolas, que foi com o CIEP aqui do Catete e com uma escola municipal também ali no bairro de Fátima, a Escola Nicarágua. Queria perguntar para vocês o seguinte, né, com relação a um museu de artes que sai do centro do Rio de Janeiro e chega em Guadalupe, né? Como é que vocês perceberam essa recepção dos alunos, né? Como é que vocês... também a questão dos professores que lá estavam, houve algum estranhamento, a questão foi assim rapidamente absorvida? Como é que está esse processo inicial e hoje, essa relação com vocês? Obrigado. Eu acho que, em relação aos alunos, tem alguns tipos de recepção. Primeiro, que passa pela ideia, as tias do museu, o museu como lugar chato, né, como uma tarefa, e
por outro lado, um entusiasmo e um tipo de curiosidade de saber o museu, o que é que tem nesse museu, o que é que a gente vai fazer, o desejo pelo passeio, né, também que está muito latente nessa vontade de sair da escola, de ter uma experiência fora desse lugar habitual cotidiano. E em relação aos professores, eu acho que a relação de estranhamento e recepção ela vai acontecendo todo dia. Temos dias de estranhamento, dias de recepção, né? É uma situação que, sim, fomos super bem acolhidos desde o início do projeto. Houve um acolhimento, não só por parte da Secretaria, como por parte de toda a escola, né, de nos receber e de atuar no planejamento, mas estamos lidando com campos específicos, né, de atuação na educação. Então, tanto existe um estranhamento nosso de lidar com as especificidades da escola, como um estranhamento do professor de lidar com as especificidades da educação no museu. Eu acho que é disso um pouco que o projeto é feito, né, de nos estranharmos e nos reconhecermos no cotidiano dessa prática. Acho que nos adaptarmos. Eu acho que é uma palavra que meio que resume todo o processo. A coisa começa com estranhamento, mas depois ela acaba caminhando de encontro a um projeto que é absolutamente interessante, é absolutamente relevante. Pelo menos é assim que eu me sinto. Bom, primeiro, parabéns para todos, né? Eu queria fazer assim, uma pergunta para a Kelly e para a Ana. Vocês mencionaram, de algum modo, a questão da escala, né? Vocês trazem uma experiência com uma única escola. Queria saber se é uma questão pendente, assim, como ela poderia ser encaminhada. E, para o Jorge, o que é a continuação, né? Enfim, vocês tiveram esses 3 encontros, alguma coisa bacana aconteceu, mas como a escola percebe, né, a possibilidade de continuar? Ela te ocorre buscar outros museus, te ocorre visitar um museu por conta própria, né? Olha, eu acho que o que aconteceu agora foi uma estruturação. A coisa partiu muito de uma ideia um tanto quanto subjetiva e foi ganhando forma. Eu acho que agora a gente já tem um esqueleto armado, um ponto de partida para dar continuidade ao projeto. Agora a gente tem uma certa, eu diria, autonomia para continuar com tudo que já foi começado. Acho que o interessante agora é ir adiante. Caio, sobre a questão da escala, é assim, porque você sabe, muita gente sabe que trabalha em setores de educação, o volume de procuras de escola para o setor, ela é grande, né? E a questão de trabalhar com uma única escola, a gente fica se perguntando, porque a rede ela é imensa, né? Mas nós não temos o núcleo, por exemplo, na verdade, eu e Kelly, a gente é à frente do Museu Escola, mas isso não significa que só nós trabalhamos com a escola, todo o núcleo experimental trabalha com escolas e recebe escolas, e essa é sempre um jogo de questionamento nosso, essa recepção volumosa durante a semana e um trabalho continuado com uma única escola, né? Como a gente soluciona isso? É um desafio. É um desafio porque a gente precisa de mais pessoas, mais recursos humanos, mais recursos em todos os sentidos para que o trabalho possa se ampliar de alguma maneira, né? E em relação também, endossando o que o Peçanha falou, a gente deseja continuar com a Escola de Guadalupe porque a gente já cria determinados vínculos com a escola, mas também existem outras, e a própria escola de Emílio Carlos também recebe muitos projetos também. A gente sentiu muito entrando também ao meio a vários projetos que a escola também tem que dar conta, né? E
como resolver a questão da escala, não no sentido de aumentar e ter muitos projetos paralelos a essa relação da recepção das escolas, mas por que não romper um pouco com a tradição de recepção de escolas no museu e trabalhar de uma outra maneira? Né? Será que há uma outra maneira de trabalhar com escolas do que essa recepção maciça, cotidiana, no museu? É isso que a gente quer inaugurar como discussão no núcleo. Eu acho que tem um mantra que a gente vem repetindo, né, Guilherme, diariamente, que é como garantir a escala, porque o projeto está sendo muito bacana com essa escola e nós temos interesse de fazer, né, algo nesse formato também com outras escolas, outras experiências, né, dentro o próprio município tem vários modelos de escola diferente, mas o mantra de avaliação e de planejamento próximo ano é como perder a escala sem perder como garantir a escala sem perder essa artesania das relações, né? Sem perder essa artesania desse corpo a corpo, de se relacionar com o professor, de se relacionar com o horário do almoço da escola, de se relacionar com esse cotidiano, né? E essa relação que desdobra, que faz com que nós tenhamos, inclusive, vontade de constituir um pensamento sobre educação e sobre essa relação do museu, né? Não só atuar na prática, mas instaurar uma prática de pesquisa do que é essa relação. Então, eu acho que esse é o mantra, é como nós estamos fechando o ano e o projeto. Eu gostaria, sim, de trabalhar com mais escolas, mas estou me sentindo muito privilegiada desse corpo a corpo que o projeto está possibilitando. E só concluir, a gente vivenciou muito mais o cotidiano da escola do que os professores do museu. Então, a gente também tem interesse que esses professores entrem no museu e vivenciem o cotidiano do museu também, porque a gente tem uma experiência que é passar uma manhã e quase uma tarde na escola, mas os professores vêm ainda ao museu, ainda no projeto, isso é uma questão, eles ainda vêm de forma pontual. Eles só vêm uma vez, né, para fazer um trabalho conosco dentro de um planejamento colaborativo, mas é uma única vez e durante 2, 3 horas. Não se pensou ainda um espaço onde esse professor possa estar conosco no cotidiano do nosso trabalho também. Tá? Era isso. Por que será que nós, educadores, temos assim, uma visita, né, uma relação com o aluno dentro do museu e com o aluno tão pontual? Aí fica em aberto. Eu creio que vários colegas, né, têm essa reflexão juntas, né? Quer dizer, estamos unidos nesta mesma reflexão. Há uma série de pontuações complexas ligadas à educação. Obrigada. Bom, algumas coisas assim ficam para rebater aí ou colocar nessa situação, como a própria Ana colocou, respondendo muito bem, mas não uma resposta que resolve, mas uma resposta que vem aí de acordo com o porquê será. É a questão da qualidade e escala. É uma equação ou uma inequação óbvia. Né? Como você põe água no feijão, você serve mais gente, e põe mais água, serve mais gente. E o caso desse... Estou aqui do lado da Jurema, que graças a ela a gente criar cumplicidade, criar uma costura, uma artesania, como foi esse caso do Guadalupe, ou como também está ali a Anita com o Luiz, são artesanias que imagina que se isso se transforma em fórmula universal. Você põe água no feijão e enfim... Como, então, a gente debate, discute essa relação da escala? Eu acho que a gente tem que olhar a relação da escala, sim. Alguns exemplos, assim, poderíamos pensar. A diferença entre hospital e módulos de ação de saúde comunitária.
Entendeu? Então, os módulos de ação de saúde, médico de família, tudo, são módulos dentro da comunidade, com gestão dentro da comunidade, onde a saúde é tratada de um formato preventivo, de acompanhamentos, de cuidados. O que isso teria a ver com o pensar em escala? Bom, nós temos uma série de importantes museus no Rio de Janeiro, rede de museus, e que esses redes de museus possam, estamos aí com o colega do Belas Artes, possam pensar também na educação de uma forma em rede, uma forma de colaboração de um lado, e, de outro lado, as escolas. Ao mesmo tempo, o que se multiplica, o que se possa levar para a escola é a própria ideia de museu, ou ideia de explorar o bairro, explorar uma das histórias, infelizmente eu não pude estar aqui na apresentação da Ana e Kelly, é o relato que elas fazem de provocar que a escola apresente a escola para elas. E as pessoas, em princípio, vocês não têm nada para ver aqui, no final se descobre isso. Então, como a gente pensa nessa escala, nessa reversão? Então, a escala seria uma primeira, como oferecer uma experiência de elite para todos. Bom, se é para todos, não é de elite. Olha, isso é óbvio. Mas que elite? Qual é essa experiência de um pensamento criador, gerar novos criadores? Como isso pode se estabelecer de uma forma continuada? O exemplo lá do Museu também de Belas Artes, do El Greco, Velázquez e tudo, onde reuníamos, naquela época também, professores de geografia e tudo, e foi uma intervenção pontual, assim como várias outras intervenções e ações educativas já tinham ocorrido lá e cá. Então, a pergunta de cuidado com essa atenção e como a gente pode estabelecer essa costura continuada. Então, a escala, para mim, um problema que diferencia, talvez, a relação entre arte e educação. Porque o artista ele trabalha de uma forma pontual, singular, né? E o museu tem que oferecer cidadanias desse patrimônio. Então, como é que a gente pode fazer essa deliberação entre esse fórum aqui, de pensarmos escala com cuidado? Então, estou rebatendo assim, o que o próprio Caio levanta, como estabelecermos vínculos, em que esses vínculos têm que ser a partir de vontade, como o próprio professor falou. Você deixou uma vontade lá para ser constituída, para ser construída? Ótimo. Como é que a gente prossegue? Como é que a gente vai, né, gerar outras escolas e outras redes de ação? Só para complementar, que não é só interesses nossos individuais, mas já que há uma estrutura maior que tem que estar ciente de que a carga horária do professor ela é gigante e que essa vinda ao museu que não seja só pontual, e por que será que é sempre só pontual? Porque esse professor foge da sua carga horária para tentar também levar esse aluno para o museu, e que esse professor possa conviver com o museu, que isso se torne carga horária também, né? E que ele não tenha que sair no seu sábado, que é um dia e tal, que a gente ainda está... Mas isso tem que ser um reconhecimento mais amplo, que não é só dos indivíduos interessados, mas que haja algum tipo de política que esse interesse pela saída da escola, enquanto um projeto de pesquisa que educadores tenham entre si, o do museu e da escola, se torne carga horária, porque senão vai ficar nesse campo dos desejos e de que a gente vai sempre se adaptando e que, na verdade, não é só um lugar de adaptação. A gente tem que perceber que há uma estrutura maior e que precisam ser alguns acordos e algumas negociações precisam ser feitas. Hola, bueno, a mí me gustaría preguntarles ahorita, a partir de esto que nos comentas, que las acciones que hacen son a veces fuera del horario de la escuela, ¿cuánto tiempo ustedes invierten para hacer esta actividad en la escuela? Es decir, ¿cuántas reuniones tuvieron previamente con el maestro para poder hacer ese trabajo en la escuela y después en el museo?
en horas o en tiempo, ¿cuánto le dedicaron? Trabalhar com educação é... Se for para considerar o tempo que a gente leva daqui para Guadalupe... E deles para o museu. Sim. Com tempo de reunião e tal. O projeto ele vem acontecendo desde setembro, agosto, setembro. Nós tivemos uma reunião geral com todos os professores da escola, né, e representantes da secretaria, e tivemos... os outros processos de planejamento, eles acontecem, assim, são 3 momentos para cada turma. Nós temos um planejamento com os professores que vão trabalhar com aquela turma. Então, nós vamos à escola, fazemos uma reunião, que dura 2 horas, 2 horas e meia. Aí, depois, fazemos um encontro aqui na escola, que dura 3 horas, né, um período de 1 à tarde, e depois retornamos à escola para fazer um encontro de culminância com os alunos e avaliação com os professores. E aí nós vamos também nos organizando de acordo com a carga horária do professor, para evitar fazer ações fora do horário dele. Nós temos um horário mais flexível. Eu? Então, meu nome é Daniel, eu e Carla somos da coordenação da espetáculo, e é muito legal estar aqui hoje, porque eu lembro do dia que a Mária e a Anitta nos procuraram na espetáculo, para a gente fazer essa parceria, né, de um projeto do MAN, e assim, eu acho que tem tudo a ver também com o espaço e as possibilidades e as identidades que se tem com um projeto como esse que o MAN desenvolve. Então, assim, a espetáculo tem uma proposta pedagógica que vem de um encontro com o Instituto Ayrton Senna, que é a proposta da educação do desenvolvimento humano pela arte. Então, todo o trabalho desenvolvido esses anos na escola tem esse perfil, essa construção de conhecimento a partir da arte e como que isso pode ser trabalhado profissionalmente pelos nossos alunos, nossos instrutores e instrutoras. Então, acho assim, que foi um casamento, né? Foi uma experiência também de desconfianças e confianças, que eu acho que isso faz parte do processo da aproximação. E a gente viveu essa experiência em 2011, dentro do Irradiações, e que possibilitou o Luiz estar aqui hoje, participando desse grupo de discussão, assim, que é um profissional que tem uma experiência com trabalho, com um grupo de jovens em projetos, e ele se aproximou do espetáculo e trabalha com a gente lá porque tem essa identidade, tem essa visão, essa possibilidade de ampliar e de juntar interesses, né, de um trabalho que seja interessante, não só para a formação profissional, mas para a formação do indivíduo, do jovem, para viver no mercado, viver a vida e ter ampliar mais essa sua relação com a arte, com a cultura e com as brasilidades que nós temos. Então, é uma honra estar aqui hoje, né, poder estar compartilhando esse trabalho e vivenciando essa experiência junto com o MAN, a espetáculo e todos que estão aqui presentes. Parabéns. Obrigada. Bom, deixar só... então, tem mais uma pergunta, e um comentário, né? E a gente vai encerrar, tá bom? Por conta do nosso horário. Então, eu já sei que está encerrando, não é uma pergunta. Eu sou Jurema, vocês já falaram em mim um pouco aí durante a apresentação. E eu queria muito agradecer essa parceria que a gente conseguiu realizar enquanto um piloto, porque ela é única mesmo, né? Eu comentava com o Guilherme que a questão da escala é crucial e a gente sempre pensa nela, mas não é possível pensar em escala, usando a metáfora dele, na água do feijão, porque o feijão vai ficando sem graça. Então, a ideia é que a gente possa fazer, talvez, as duas coisas. Pensar em escala, dentro de uma perspectiva possível, especialmente olhando a rede municipal do Rio de Janeiro, que tem 1.074 escolas, não é tão simples assim. Mas
de qualquer maneira, talvez seja possível alguma coisa em escala, mas esse trabalho que vocês realizaram na Escola Emílio Carlos é um trabalho único, ele é um trabalho mesmo de construção de entrada em sala de aula. Eu diria exatamente assim, fazer dentro da sala de aula. E isso a gente faz numa forma única, a forma que essa escola conseguiu organizar com vocês, a forma que vocês conseguiram organizar com a escola. E eu tenho a impressão de que avançou muito esse trabalho, mas, volto a dizer, ele é único. Para que a gente faça desse jeito em outras escolas, a gente tem que pensar um outro jeito de caminhar. E isso eu acho que está na nossa pauta de discussão futura. Então, na verdade, eu queria mesmo agradecer a possibilidade da parceria e parabenizar vocês todos, especialmente os 2 professores da nossa rede, a Tereza, do Núcleo, e o Luiz, falei certo? Jorge Luiz. Exatamente, o Luiz, além de outros professores da escola que eu vi por aqui também. Obrigada. Então, professores, parabéns pela participação. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão construindo isso junto com a gente. Bom, então, assim, a gente vai encerrar essa mesa. Então, outras conversas, comentários, a gente pode aproveitar lá fora depois. E agradecemos agradecemos a presença de todos e a participação de todos na mesa também. Uma boa tarde.